Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, onde a diaconisa Thaís me fez o convite, né? Então, a gente não pode recusar um convite quando nós temos para estar falando do amor de Deus e as maravilhas que Ele faz no nosso meio. Amém? Também louvo a Deus pela vida dos jovens que desceram a água bate mais, né? Sou um jovem agora renovado em Cristo, não pertence mal ao mundo, né? E que Deus venha sempre guiando ele no caminho de onde se deve andar, né? Então agradeço a toda a amada igreja pela oportunidade. Também eu, de antemão, quero apresentar a viagem da minha esposa com um sobrinho dela que está indo para o Recife. Acho que é quarta-feira agora? Quarta-feira, né? Que a mãe dela está um pouco enferma. Então, ela havia sonhado com a mãe dela, né? Então, chegou uma ocasião que ela estava pedindo a Deus uma direção, uma condição de ir. E foi quando o sobrinho dela chegou e disse: "Tia, eu estou indo para Pernambuco, se a senhora quer ir?" Então, que a amada igreja venha estar orando pela viagem deles, quarta-feira, né? E também o retorno, né? Que quando vir vai estar trazendo meu sobrinho também para cá. Amém? Eu peço aos amados irmãos que abra a vossa Bíblia no livro do 1 Reis, capítulo 19. Capítulo 19, do 1 até o versículo 8. 1 Reis, capítulo 19. Os irmãos acharam? Amém. E Acabe, Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matará todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizer-lhe: "Assim me façam os deuses e outros tantos, e de certa manhã a esta hora não puser a tua vida como a um deles." Porque vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: "Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: "Levanta-te, come." E olhou, eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e tocou e disse: "Levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho." Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Glória a Deus, amém. Os irmãos podem sentar. Os irmãos, a palavra de Deus fala que nós estamos falando aqui no 1 Rei sobre Elias, que muitos já ouviram falar sobre a vida de Elias. Elias foi um profeta, né? Elias foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, tanto como no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? O profeta, ele viveu no século antes de Cristo, no século 9 antes de Cristo, né? Durante o reinado de rei Acabe e Acasias, né? Então, nesse período, o povo de Israel já havia se dividido em dois reinos: o reino de Judá, que ficou com a capital de Jerusalém, e o reino de Israel com a capital de Samaria. Então, o reino, quando foram divididos, sabemos que ele era um tibista, um Gileade, né? E o nome Elias significa Jeová é Deus. Então, quando Elias, ele soube da ameaça que Jezabel tinha mandado um mensageiro para afrontar ele, o que foi que ele fez?
ele se escondeu na caverna. Mas antes, Elias, ele teve assim, muita proteção de Deus, né? Ele teve livramentos, né? E também ele viu muita maravilha de Deus sobre a vida dele, que se fala lá no livro, em 1 Reis 18, que é sobre a viúva de Serepta, né? E também no 1 Reis, capítulo 17, né? Que no capítulo 1 Reis, capítulo 17, o Elias, o profeta Elias, ele veio e falou para o rei Acabe que durante esses tempos não haveria nem orvalho nem chuva, né? Que não haveria nem orvalho nem chuva. Por quê? Porque o povo de Deus estava servindo a outros deuses. Porque o rei Acabe, ele tem se casado com Jezabel. Então, ele levou idolatria o povo de Deus. E o povo de Deus começou a seguir a ele. Ele como sendo rei, ordenando e sendo dominado pela mulher dele, Jezabel, não aceitou que o povo de Israel adorasse a Deus, adorasse os deuses dele. Então, Deus tem mandado Elias lá para profetizar e falar sobre o que ia acontecer, que o povo viesse ver a glória de Deus e voltasse para Deus. Então, no momento que Elias foi e falou para o rei Acabe que não havia nem orvalho nem chuva durante 3 anos, então houve uma imensa seca, aonde Deus tem mandado ele para Serepta, aonde ele teve um encontro lá com a viúva, e Deus multiplicou a farinha e o azeite da viúva através de Elias. Aleluia. Mas antes disso, ele tinha ido para o ribeiro que Deus determinou: vai ao ribeiro, que lá te sustentarei. Porque na Bíblia se fala que quando Noé ele soltou a primeira ave, que está escrito na nossa Bíblia, foi um corvo. Que o corvo é a primeira ave que está citada na Bíblia, para ver se encontrava terra firme. Então ele voou de um lado para o outro lado, não encontrou. Então na segunda ave foi quando Noé soltou o pombo, aonde ele foi, trouxe um galho. Então, se vemos aqui que Elias, ele teve, assim, como tanto na Serepta, como também profetizou a chuva, né? Que não ia chover durante esse todo o tempo. Então o rei Acabe, ele ficou, disse: não, quem é esse homem para vir me amedrontar? Mas lá em Tiago capítulo 5, lá em Tiago capítulo 5, versículo 17, nós vemos que Elias era um homem sujeito às mesmas passões que nós, e orando e pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então Elias era um homem feito a gente, irmão. Porque a gente, quando estamos buscando a Deus, e a gente diz: Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu estou fazendo a tua vontade, Pai. Liberta meu filho das drogas, liberta meu filho, meu Deus, da pressão do inimigo, liberta meu marido, Pai, do alcoolismo, liberta meu marido dessa Jezabel que está perseguindo ele. Pai querido, abre porta de emprego para minha parentela, abre porta de emprego para o meu filho. Deus vai ouvir a oração. Aleluia. Deus vai ouvir, porque Deus sabe que você está sendo fiel a Ele. Está sendo fiel. E que quando a gente é fiel a Deus, Deus cumpre com a palavra dele sobre a nossa vida. Porque ele não é filho do homem nem que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Então Deus é o Deus de providência, Deus é o Deus que ele cumpre sobre a nossa vida. Aleluia. Amém? Então quando veio... Então, voltando aqui, que quando ele viu essa mensagem que a Jezabel mandou, que ia tirar a vida dele, apenas uma mensagem de uma mulher, onde ele enfrentou 850 profetas de Baal, né? Onde ele enfrentou os 850 profetas de Baal. Por quê? Porque ele ia mostrar que Deus é Deus ainda na terra, e Deus era Deus na vida daquele povo, que Deus não esquece de nós. Então, quando ele lançou o convite ao rei Acabe, e o rei Acabe mandou os 250 profetas dele, foram lá fazer o altar. Então, Elias pegou 12 pedras e foi consertar o altar do Senhor. Aleluia. Aonde o povo do rei Acabe, Jezabel, os profetas,
fizeram lá o seu sacrifício e onde não houve resultado nenhum. Porque onde é que vai haver resultado de um Deus que é cego, mudo? Não existe. Vai haver resultado daquele lá do céu quando a gente busca Ele de todo o coração. Ali vem um resultado, ali vem a nossa vitória. Então, quando Elias orou a Deus, pedindo que descesse fogo do céu, desceu, que até as águas foi lambidas. Até as águas, o fogo consumiu. Então, o povo de Israel foram matar os profetas do rei Acabe. Então, quando mataram os profetas do rei Acabe, voltaram para suas casas, quebraram os altares, mas não tiveram a visão de dizer assim, não, vamos sair daqui, porque esse Deus aí que o rei Acabe lançou aqui, quer que nós sirva, não serve de nada. Vamos servir ao nosso Deus, que é o Deus dos nossos pais, que onde vem nos tirando da terra do Egito, onde sempre vem mandando provisão para a nossa vida. Mas não, ficaram no mesmo lugar. Então, se fala que onde foi que Elias, ele veio se frustrando por causa disso. Veio se frustrando um pouco por causa disso, porque ele fala aqui, se eu fui zeloso, né? Desculpa aí mesmo. Aleluia. Ele foi ao deserto, e ele, quando ele se escondeu embaixo de um pé de zimbro, ele ficou lá embaixo do pé de zimbro, lá onde ele pegou no sono, e onde Deus enviou um anjo para que viesse alimentar. Porque até o próprio Deus fala que nós, quando estamos em batalha, nós quando estamos na luta, nós temos que descansar um pouco, porque até Jesus, quando ele estava ministrando os discípulos dele, ele se afastava um pouco para descansar, porque ninguém é de ferro. Então, aqui se fala que quando Elias ele foi descansar, Deus enviou o anjo para que viesse acordar e alimentar ele. Glória a Deus. Então, quando ele se alimentou, ele seguiu para o Monte Horebe. Mas só que no caminho que ele seguiu, irmão, ele encontrou o quê? Uma caverna para se esconder. Ele pensando que Deus não ia ver, sabendo ele que Deus já tinha visto ele. E foi quando Deus falou, Eli, o que faz aí, Elias? Então ele falou, Senhor, tira a minha vida. E com ânimo, né? A morte disse, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Então, quando ele fala isso, ele não quer mais continuar. Mas Deus é o Deus que ele nos sustenta, ele nos livra da perseguição. E que às vezes, muitas vezes, irmão, nós queremos parar. Por pequenas circunstâncias da nossa vida, nós queremos parar. Nós não queremos mais caminhar, nós não queremos fazer mais a vontade do Senhor. E é onde Deus ele vai enviar homens e mulheres de Deus para estar trazendo a palavra de ânimo para cada um de nós. Porque que quando nós damos ouvido ao Senhor, a nossa vida vai mudando a cada vez mais. Glória a Deus. Vai mudando. Então que nós devemos sempre ser atentos sobre essa palavra, né? Então quando Deus enviou o anjo, enviou com comida, com pão, né? E uma botija de água. Então quando o anjo tocou nele lá da segunda vez, pediu que ele comesse, que o caminho dele ia ser longo, né? Ia caminhar dias e noites, ia ser longo. Então essa comida que está se falando, irmão, para nós aqui é a palavra de Deus. Porque quando nós cada vez mais se alimenta da palavra de Deus, o inimigo ele não tem poder se levantar contra a nossa vida, não. O inimigo, irmão, ele cai por terra porque nós estamos alicerçados na palavra de Deus. E que nós devemos estar sempre se alicerçando, buscando a Deus em oração, em palavra, em jejum. É isso aí que agrada o nosso Deus. Porque às vezes não adianta você vir só para a igreja, mas chega lá e soltou a Bíblia. Está lá. Está lá a palavra de Deus lá esquecida. Vou para a igreja, vou pegar a Bíblia. Aí que quando vem as pelejas, aí diz, por que eu estou passando por isso? Senhor, mas por que está sendo isso? Mas porque às vezes é permissão de Deus que vem acontecer algo na nossa vida. Por quê? Para ver se Deus vai ver se nós vamos ser fiel a Ele. Vamos ver se nós vamos ser fiel a Ele. Mas no momento que, quando Elias estava na caverna, veio um vento forte e Deus não estava no vento. Veio um terremoto e Deus não estava no vento. Veio o fogo e Deus não estava no vento. Mas quando veio uma suave voz,
Deus estava ali falando com Elias. Porque às vezes nós queremos que Deus faça algo extraordinário para nós assim, ó. Mas não é, irmão. Nós temos que esperar a vontade do Senhor. Porque às vezes Deus está no silêncio, mas está trabalhando a nosso favor. Não é porque Ele é Deus, vai chegar fazendo a arruaça, não. Porque Deus não é disso, não. Deus é educado. Quem gosta de estar fazendo a arruaça e de manter na vida do povo aí, é o inimigo. Mas Deus, Ele chega com a mansidão, a tranquilidade, Aleluia, glória a Deus. trazendo o renovo para a nossa vida, Glória a Deus. dando ânimo para a nossa vida. Então, o Elias, ele quis se esconder. Ele não quis continuar mais a profetizar. Mas foi Deus que tirou ele da caverna. Hoje em dia tem muita gente que está se escondendo na caverna. Hoje em dia está tendo muito crente, muita gente na frente de Deus que está com sono da indolência. Onde o inimigo ele quer parar, está vindo buzinando seu ouvido. Está continuando para quê? Não adianta continuar dessa forma aí. Tu não está vendo resultado de nada. Mas que isso aí é tudo mentira do inimigo. Que nós não devemos dar ouvido às coisas do mundo. Que nós não devemos dar ouvido a más conversações. Que nós devemos estar sempre buscando a Deus. Porque é dele que vem o nosso socorro. Amém? Então, quando o Elias, ele ouviu a voz do Senhor, foi quando ele saiu da caverna. Por quê? Porque ele sabendo que Deus sempre estava com ele. Porque ele enfrentou os 150 profetas de Baal e se intimidou-se com uma pequena mensagem de uma mulher. Então, meus irmãos, até o mais forte hoje em dia vai chegar certas pequenas coisas que vai deixar ele para baixo, vai querer desfocar ele de qualquer forma. Amém? Porque você vê que quando Moisés, ele foi lá para as montanhas, Deus foi escrever os mandamentos, quando ele voltou, o povo estava adorando a um bezerro de ouro lá. Então Moisés, ele jogou a escritura de Deus no chão, quebrou. Como diz assim, Senhor, basta. O Senhor me levantou para guiar teu povo. O Senhor falou que só existe um Deus que é o Senhor. E agora, quando eu dei as costas, vim falar, o Senhor quer falar comigo. Quando chega aqui, o povo está adorando a um bezerro de ouro. Então, hoje em dia, na nossa vida, que às vezes, irmão, nós queremos, nós leva a palavra para o próximo, leva a palavra para os filhos, para a família, e nós estamos ali levando. Vai chegar um certo tempo que você vai cansar. Vai cansar, vai querer desistir daquela pessoa. Mas Deus manda dizer nessa tarde que nós não podemos desistir. Nós temos que sempre plantar a semente, para que quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo que vai dar o crescimento. Não é nós. Por nós não temos paciência de nada. Às vezes nós não temos nem paciência com a gente mesmo. Glória a Deus. Às vezes nós se acorda, como diz a história, com o cabresto do burro amarrado ao contrário. Então, meus irmãos, que nós devemos ter essa paciência. Pedir mansidão, não dar domínio próprio, para que nós venhamos ter paciência do bem com o próximo. Porque quando eu vejo uma passagem aqui da Bíblia aqui, que ele diz que foi zeloso com o povo dele, eu me lembro da história do nosso pastor e líder. Eu não presenciei não, mas a missionária Marta, o nosso presbítero Ivanildo, presenciou. Onde Deus, o pastor estava fazendo, e depois veio só apunhalada pelas costas. Mas se não fosse um homem de Deus, que buscasse a vida dele no altar, essa congregação estava aqui? Não estava não, meu irmão. Mas ele foi chorar, Deus disse, vai para o monte. Então ele foi buscar Deus no monte. E estava a esposa dele aí, a missionária, também dando força. Porque não é fácil não, a pessoa está cuidando do povo de Deus, guiando aquelas ovelhas ali, com o maior cuidado, com todo o carinho, e depois vem só a apunhalada. Se a pessoa, irmão, não tiver na unção, se não tiver na presença, a pessoa dá curso que nem burro. Eu digo por mim, irmão, que alguns irmãos sabem a prova, a luta que eu passei. Eu passei uma luta ferronha, alguns irmãos sabem, mas testemunha mais viva está Deus, a missionária e o pastor. Mas não é por causa disso que eu desisti, não. Aleluia. Eu fiquei ali. Glória a Deus. Eu digo, eu vou vencer. E Deus falava com o pastor. Irmão, Deus mandou assim. Mas já tá bom, meu pastor. Mas por quê? Porque não vi a voz do profeta, do homem de Deus. Que se eu tivesse ouvido e botado em prática,
ia ser bom para ambas partes. Mas Deus disse, está sendo teimoso, é? Vou te colocar numa situação difícil. Mas aqui ele deu livramento, tantas partes, tanto a mim como o Felipe. Aleluia, glória a Deus. Que hoje em dia podia estar morto, eu na cadeia. Mas Deus foi Deus de livramento. Aleluia. Então, Deus fiel. mesmo assim foi Elias. Ele cansou, ele mostrou a glória de Deus para o povo sobre o fogo que descia do céu. E o povo não deu ouvido, irmão. Deu ouvido só naquele momento. Depois foi cada um para suas casas. Porque ele disse assim, ó, agora vamos tirar o rei Acabe daqui, vamos tirar Jezabel daqui. Que nós somos povo de Deus. Deus mostrou a sua glória para nós. E temos que confiar no Deus. Aleluia. Que está trabalhando a nosso favor. Mas não, botou cada um para suas casinhas e ficou lá. Quebraram, alguns quebrou os ídolos de barro. E alguns ainda guardou escondido. Mas aonde Elias, ele se sentiu assim, pô, será que eu sendo profeta, homem de Deus, o pessoal não está dando crédito a mim? Onde o Senhor mostrou a sua glória, derramou fogo do céu, e o pessoal não está dando importância para a tua palavra, Senhor. Se não está dando importância para a tua palavra, vai dar importância para mim? Porque ele, por ser homem, sentindo a mesma emoção que nós sentimos, irmão. Quando ele falou, segura a minha palavra que não vai chover. Glória a Deus. Porque foi Deus que deu autoridade e permissão a ele. Glória a Deus. Foi Deus que deu essa permissão e autoridade dele falar. Porque quando Deus usa um homem ou uma mulher de Deus, irmão, pode acreditar. Pode acreditar o que vai acontecer. Glória a Deus. Quando Deus vai te dar um livramento, pode acreditar. E às vezes muita gente diz, conversa. Isso, quem sabe isso aí é comedor de farinha. Como vai ver muito diz por aí. Mas pode acreditar que quando é homem e mulher de Deus, Deus vai enviar para que venha nos avisar dos perigos que nós vamos passar, das bênçãos que nós vamos receber. Glória a Deus. Porque Deus não deixa ninguém despercebido, Deus não deixa ninguém enganado. Não deixa ninguém enganado. Então, quando ele escolheu Elias para profetizar sobre o seu povo, foi para que o povo viesse se arrepender e voltasse aos pés do Senhor. Porque Deus, irmão, nos chamou para ser mais que vencedor. Deus não chamou para a gente ficar parado, não. Oh, Deus aleluia. foi lá no lamaçal da lama, tirou o barro, nos moldou, nos botou de pé e disse, agora continua, caminha. Caminha que eu sou Glória a Deus. contigo. Glória a Deus. E às vezes, muitas vezes nós queremos parar. Quando Moisés morreu, José foi levantado e disse, te esforça, tem bom ânimo. Porque Deus já sabia a intenção do coração de Moisés, que foi Moisés, que andou governando esse povo aí, administrando esse povo aí, o povo já estava com rebeldia, e Moisés era velho, imagine eu que sou homem, não vai querer me obedecer, mas é engano, irmão. Deus, quando ele quer levantar um profeta, não tem idade. Não tem idade. Deus levanta, Deus manda uma criança falar, manda um idoso falar. Então nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Glória a E Deus. ser obediente, irmão, ao nosso líder. Porque quando nós somos obedientes ao nosso líder, nós estamos sendo obedientes a Deus. Nós devemos ser também obedientes aos nossos irmãos. Glória a Se o Deus. irmão chega, a irmã Simone chega, fala, o irmão Raimundo, olha, ouve assim, 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 irmão vigia assim, tem que dar ouvido, irmão. Tem que crer, tem que acreditar. Porque hoje em dia, em muitas congregações, não está sendo assim. Hoje em dia, muitas congregações, irmão, terminou o culto, cada por seu lado, vem nem cumprimento. Então, hoje em dia, está muito diferente. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus por a vida de cada um aqui na IPA de Missões, que é Glória a diferente. Deus. Que aqui todo mundo se abraça, um cuida um do outro. É uma família. E que nós não vemos se distanciar nem dessa família, nem de Deus. Glória a Deus. Porque é onde vem o nosso socorro, o nosso sustento a cada dia. Né? Porque pelas provas que nós passamos, como eu falo, nós queremos desistir. Às vezes Deus está mandando você ir. Levanta dessa poltrona do sofá, vai-te embora para minha casa ouvir uma palavra, tem uma palavra minha para você lá. E às vezes no meio do caminho,
A pessoa quer se desviar, quer ir para a caverna, se esconder. Ah, não vou não. Aí encontra os amigos das antigas, coisa e tal. Ah, não, para a igreja. Ah, mas deixa disso. Para com isso, vamos para ali. É onde vem a perdição, irmão. E que nós devemos sempre ser atentos. Não, eu vou para a casa do Senhor, Deus está mandando ir, eu vou. Glória Porque a se Deus te mandou ir, eu vou, porque eu sei que lá eu vou receber resposta do céu. Aleluia. Eu vou receber comida quentinha do céu, maná do céu, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus que vai nos alimentar, vai abrir a nossa visão espiritual e vai abrir nosso entendimento, que é através de mim, através de vocês, amigos, família, serão salvos. Glória a Deus. Eu tenho orado, pedido a Deus pela minha família. Mas para a honra e glória de Jesus Cristo, eu louvo a Deus que graças a Deus todos eles estão na presença. Glória a Deus. Sempre estou conversando com minha sobrinha, ela foi ao culto na casa dela. Ah, tio, mostra vídeo, estou fazendo culto, estou trazendo a palavra para o povo. Tio, diga amém, filha, continue assim. Continue assim, não desista não. Porque você já passou por esse mundo e sabe como é a situação do mundo. O mundo ele é enganoso. O mundo ele só tem boniteza por cima. Mas por trás é tudo mentira, é tudo escuridão. Então você continue da forma que você vai, que você vai ser abençoado cada vez mais. E que nós Aleluia. devemos ser dessa mesma forma, irmão. Nós devemos tomar exemplo de cristãos verdadeiros. E nós devemos tomar exemplo dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, evangelistas. Glória a Deus. Porque às vezes tem muita gente que diz assim, ah, fulano só vive assim com o pastor. Fulano, mas não é, irmão, não dá ouvido não. Você está ali com homem e mulher de Deus, porque ele está buscando a melhora dele. Aleluia. Se capacitar. Porque às vezes, irmão, nós pegamos a Bíblia aqui e vamos ler. Você pode ler. E às vezes você não vai entender nada, irmão. Se você pegar a Bíblia e não pedir sempre logo o Espírito Santo, você não vai entender nada. Principalmente nós, como já estamos numa longa caminhada, nós temos que sempre procurar os nossos líderes. Temos que procurar sempre o nosso líder e orar a Deus para que Deus venha abrir nossa visão espiritual, para que nós venhamos entender a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, que quando aconteceu esse fato todo com Elias, eu olho assim de uma forma que eu acho que ele quis se acovardar, disse, eu não vou, ele mandou para o Montoré, eu vou ir para a caverna, eu vou me esconder. Ele pediu que Deus tirasse a vida dele. Mas Deus disse, não, continua, você vai continuar. Você vai continuar que eu sou contigo. Você vai continuar que eu sou contigo. Está vendo essa tarde aqui, Deus está falando com gente que às vezes quer parar, irmão. Quer desistir. Não vou mais. Tanto que eu caminho para a casa do Senhor e não vejo resultado. Mas se você não tiver intimidade, irmão, com Deus em oração, meditando na palavra, como é que Deus vai ter intimidade com você? Oh, Espírito Santo. Para que nós venhamos ter intimidade com Deus, nós temos que estar aprofundados na palavra, irmão. O Senhor é fiel. Muitas vezes Deus já falou comigo, mas eu acho que eu já fui teimoso. Porque meu irmão sabe que eu trabalho à noite, mas eu faço uma viração para cumprimento de salário. Mas nessas coisas que eu pego aí fora, esses bicos, esses trampos aí, isso aí tira o meu foco, irmão, de estar buscando a Deus. Porque eu vou me cansar e não vou ter tempo de ler a palavra de Deus. Eu não vou ter tempo. Então, cada vez mais que nós deixamos a palavra de Deus de lado, irmão, o Espírito Santo vai se afastando de nós. Vai se afastando. Então, nós temos sempre que estar se aprofundando, buscando a Deus. E eu cheguei e já falei para o meu pastor, eu vou dar um tempo de serviço, não foi, meu pastor? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou dar um tempo de serviço, meu pastor, porque eu estou me sentindo que eu estou ficando fraco. Aleluia. Eu não estou mais com ânimo, assim de... Não é ânimo, é força de estar lendo a palavra. Eu pego a palavra e... Mas não é dessa forma que Deus quer, não. Deus quer de uma forma perfeita. Porque quando Ele lança as bênçãos para nós, Ele lança perfeito, irmão. Deus não faz nada pela metade. Deus, Ele faz tudo perfeito para a nossa vida. E cada vez mais que nós se aperfeiçoamos para a obra do Senhor,
se aperfeiçoando na palavra, Deus vai se aperfeiçoando cada vez mais sobre a nossa vida, a nossa família, os nossos vizinhos que nós gostamos, nós amamos, que nós oramos por ele. Porque o Deus é o Deus de providência sobre todas as coisas. Glória a Deus. Ele que provê sobre a nossa vida. Que não adianta você estar querendo correr para um lado, para o outro. Não adianta não. Mas quando Deus se direciona de chamar você para você fazer a obra, você tem que fazer a obra. Você tem que confiar, porque foi Deus que chamou. Não foi o homem que chamou, não. Foi Deus. Foi Deus que chamou. E que nós devemos dar atenção, ouvido ao Espírito Santo, que quando está falando conosco. Amém? Meus irmãos, se eu passar daqui não é mais Glória o Espírito Santo assim de a Deus. mim. Então eu agradeço mesmo com a oportunidade, né? Eu fico feliz pela oportunidade que eu tive, né? Porque nós temos que ficar maravilhados quando nós temos uma oportunidade. Porque quando nós estávamos em outrora, e quando tinha um convite de baile por aí, nós ficávamos mais alegres do que pinto e milho partido. Né? Para você ver que eu estava vindo para cá, fiquei assim tão emocionado que eu ia vindo com um sapato diferente um do outro. Foi que eu percebi. Eu digo, mulher, o sapato é diferente. Eita glória. Mas eu disse, Tá no céu. eu estou indo para casa do senhor. Aí eu vou trocar o sapato. Glória a Mas Deus. eu louvo a Deus pela vida de cada um. Agradeço pela minha rica oportunidade, a diaconisa, a missionária Marta, a diaconisa Thaís, ao pastor e a missionária Érica, né? Que são um canal de bênção sobre a nossa vida. E que viemos tomar exemplo deles e tomar exemplo dos grandes heróis da Bíblia. Oh, aleluia. Amém? E que essa palavra venha se aprofundar no coração de cada um. Amém? Essa é a grande minha oportunidade.